Nós estamos no período regencial. Nós sabemos que o período regencial foi um período de muita agitação política. Não obstante, será a primeira vez na história do Brasil que o governo brasileiro era ocupado só por brasileiros, com a abdicação de Dom Pedro I, toda a cúpula de governo, ministros, cúpula militar, judiciário, conselho de ministros que eram portugueses, saíram junto. Ficaram portugueses como senadores, mas eram minoria. Então, pela primeira vez, o Brasil vai ser governado por brasileiros. Apesar disso, foram conflitos intensos que envolveram todas as províncias brasileiras, que envolveram as mais diversas classes sociais, revoltas de escravizados, revoltas populares, revoltas de setores médios, revoltas de elites locais, regionais, enfim. Foram revoltas tão intensas, em número tão grande, que o Brasil esteve ameaçado de ser fragmentado em vários países. Se as revoltas do período regencial fossem bem-sucedidas, o Brasil seria somente essa parte aí, em verde, onde está sublinhado em amarelo. Esse seria o Brasil, e olha que poderia ser mais dividido ainda. Se as revoltas que ocorreram não fossem reprimidas, outros levantes separatistas poderiam acontecer e nós teríamos vários países de língua portuguesa na América. Esse foi o período em que essa ameaça à unidade territorial brasileira esteve mais seriamente ameaçada. As revoltas que mais ameaçaram a unidade territorial brasileira nesse período foram a cabanagem no Pará, lembrando que o Pará envolvia também o Amapá, Roraima, Rondônia, Amazônia, tudo isso era o Pará, era o chamado Grão-Pará. A balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia, a Guerra dos Farrapos, que começa no Rio Grande do Sul e se propaga para Santa Catarina. Nessa mesma época, aconteceu a poderosa Revolta dos Malês, mas ela tem uma perspectiva diferente das outras revoltas, por isso nós estudamos, por último, de forma separada. A primeira revolta desse período foi a cabanagem no Pará, ainda no mês de janeiro de 1835. E a cabanagem foi extremamente radical. Os cabanos proclamaram a República do Grão-Pará. E os cabanos não eram a elite do Pará. Os cabanos eram exatamente os setores populares, aqueles que viviam em cabanas, às margens dos rios, em palafitas, em cabanas, como se chamava. É o povo pobre do Pará. E quando a gente fala povo pobre do Pará, a gente fala, sobretudo, em indígenas, não de uma etnia, de uma nação, de uma tribo, não. Eram indígenas desgarrados, eram mestiços, é esse povo pobre, inclusive pretos. Acontece que o Pará é um estado em que a escravidão negra foi muito reduzida. O Pará não tinha uma atividade econômica que atraiu a escravidão de origem africana. Então, o número de pretos no Pará era menor e eram normalmente livres. Tá? Então, mas foi esse povo pobre, esse povo humilde, que vivia em cabanas, que lidera a cabanagem, que derrota o governo em Belém do Pará, que assume pela primeira e única vez na história do Brasil o poder. Nunca na história do Brasil o povo assumiu o poder, a não ser na cabanagem. O povo esteve no poder de 1836, um ano depois do movimento começar, até o final do movimento, após o golpe da maioridade. Eles proclamam a República do Pará, conduzem a República do Pará, vão adotando as medidas populares, contudo, o governo centralizado no Rio de Janeiro, com o apoio da elite do próprio Pará, vão organizar a repressão. A repressão é feita pelo Exército Brasileiro, a Guarda Nacional, criada por Diogo Feijó, para reprimir os movimentos populares regionais, não conseguiu derrotar os cabanos. Foi necessário começar a resgatar o Exército Brasileiro, investir novamente no Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro arregimentou soldados de diferentes regiões, veio para cá, foi lá para o norte do Brasil,
reprimir a cabanagem. E foi uma das mais violentas, se não a mais violenta repressão feita pelo Exército Brasileiro na sua história. O Exército Brasileiro matou de 30% a 40% da população do Pará para reprimir o movimento. Foi uma repressão de uma crueldade, uma violência tão grande que eu diria duas coisas. Primeiro, se eu vivesse no Pará nessa época, eu ia defender a independência do Pará. Porque para o Pará continuar sendo brasileiro, tiveram que desenhar a fronteira do Pará com tinta-sangue. Segundo, evidente que eu acho que o Pará é nosso e tem que continuar nosso. Evidente, lá agora estou aqui com uma camisa em homenagem ao Pará, a um ícone dos indígenas do Pará. O Pará é um estado fantástico, Belém do Pará, uma cidade fantástica. Mas a repressão, ela tinha um sentido. O povo não pode se manifestar ou reivindicar o poder no Brasil. Ao mesmo tempo, está ocorrendo na província próxima a balaiada, no Maranhão, província vizinha. A balaiada no Maranhão é muito parecida com a cabanagem. A diferença é que os balaios não chegaram a proclamar a República do Maranhão. Por outro lado, a balaiada se espalhou por todo o interior do Maranhão, inclusive para os estados vizinhos, Piauí e Ceará. A balaiada, ela foi feita por indígenas, mestiços, negros escravizados, que o Maranhão tinha muito por conta do algodão, negros escravizados e negros libertos. Há dois líderes importantes desse movimento, que é o Negro Cosme, que vai liderar um povo quilombola nesse movimento, e Manuel Balaio, que era um artesão na cidade de São Luís do Maranhão. Então, aí vem o movimento com o nome de balaiada, em homenagem a uma referência aos balaios, aos artesãos que trabalhavam em São Luís do Maranhão. Eles foram muito contundentes nas reivindicações sociais, nos direitos sociais, inclusive levantando a Constituição de 1824, dizendo, olha, aqui é a liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de ideias, nós queremos ter essa liberdade, garantir essa liberdade. O movimento foi reprimido na capital, em São Luís do Maranhão, e se espalhou por todo o interior. A repressão ao movimento, mais uma vez, teve que vir da capital. Teve que vir do Exército Brasileiro. A Guarda Nacional, criada por Diogo Feijó para reprimir os movimentos populares locais, não teve a capacidade de reprimir a balaiada, nem a cabanagem, nem a balaiada. Então, o Exército foi mobilizado. A essa altura, o comandante mandado para reprimir a balaiada foi Caxias. Ele ainda não era o Duque de Caxias, Luiz Alves de Livre Silva, que veio aqui para o norte e nordeste do Brasil e reprimiu a balaiada também com uma violência brutal. O número de mortos na balaiada é semelhante à cabanagem. A grande parte da população foi morta para garantir que o Maranhão continuasse nas mãos das elites do Maranhão. Isso aconteceu também no Pará. É garantir que o Pará e o Maranhão continuariam do Brasil nas mãos da elite agrária local. Um outro movimento importantíssimo foi a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos foi a mais longa guerra da história do Brasil. Ela durou 10 anos, ela começa em 1835 e só vai ser encerrada definitivamente em 1845, já 5 anos de segundo reinado. A Guerra dos Farrapos foi tão forte, além de longa, ela foi tão forte, que ela proclamou a República do Rio Grande do Sul, com o nome de República do Piratini, alguns chamam de República Rio-Grandense, e Santa Catarina, República Juliana, viraram 2 países independentes. Agora, ao contrário da cabanagem e da balaiada, que eram movimentos populares,
A Guerra dos Farrapos foi um movimento essencialmente elitista. Foram os fazendeiros, os estanceiros gaúchos, os grandes proprietários de terras do Rio Grande do Sul que lideraram o movimento. O movimento tinha um forte sentimento de autonomia provincial. Nós queremos autonomia, não temos autonomia, vamos lutar pelo federalismo. Não temos federalismo, vamos lutar pelo separatismo. Então, o federalismo foi uma das raízes mais profundas da Guerra dos Farrapos, mas, ao mesmo tempo, tinha a questão do charque. O que é essa questão do charque? A questão é a seguinte: até 1828, o Uruguai pertencia ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. Após a guerra, Brasil e Argentina, nem Brasil nem Argentina ficaram com o Uruguai. O Uruguai se tornou independente. Mas os governos brasileiros, nem Pedro I, nem a regência, tinham criado regras protecionistas para o Rio Grande do Sul. Regras protecionistas em relação ao Uruguai. O Uruguai continuava vendendo para o Brasil o mate, o couro, o charque, seus principais produtos, sem pagar impostos e a um preço mais barato, mais competitivo. Então, muitas províncias brasileiras, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, por exemplo, preferiam comprar o mate, o couro e, sobretudo, o charque que saía do Uruguai. O charque, nessa época, acreditem, era comida de escravizados. Escravizados dessa época comiam melhor que muitos assalariados de hoje em dia. Enfim, tá? Esse movimento, então, teve essa relação. É um movimento da elite gaúcha que, além da questão política separatista, havia também a questão econômica, a questão do charque. A principal liderança política era Bento Gonçalves, que chegou a estar preso aqui em Salvador, no Forte de São Marcelo, durante algumas semanas. E a grande liderança militar era Giuseppe Garibaldi, o italiano Giuseppe Garibaldi. Eram as armas que chegavam da Argentina que permitiam os grandes estanceiros gaúchos enfrentarem o exército brasileiro. Daí, Duque de Caxias usou de uma estratégia. Os tropas do exército brasileiro cercaram a fronteira da Argentina com o Brasil, impedindo a entrada de armas. As tropas gaúchas ficaram enfraquecidas. E, nesse sentido, ao invés de impor uma derrota militar, o Império Brasileiro, já era Pedro II, resolveu impor uma vitória política. Eu não quero derrotar as elites do Rio Grande do Sul. Eu quero que as elites do Rio Grande do Sul continuem comandando o Rio Grande do Sul, mas subordinadas ao Império. E o acordo foi feito. O governo brasileiro e Bento Gonçalves entraram num acordo. É concedida uma ampla anistia a todos os rebeldes. Ao mesmo tempo, Bento Gonçalves é transformado em governador do Rio Grande do Sul e Giuseppe Garibaldi se manda para a Itália. Ele não aceita a derrota, ele não aceita o acordo e ele vai para a Itália liderar as lutas pela unificação italiana. Tá bem? Agora vamos às duas últimas revoltas que ocorreram aqui na Bahia. Primeiro, a Sabinada. A Sabinada foi um movimento bastante radical, porém, que ficou circunscrito a Salvador. A gente fala Bahia, mas, na verdade, foi um movimento circunscrito a Salvador. A ideia é, se eu passar a comandar Salvador, eu vou comandar a Bahia, mas o movimento rebelde ficou restrito a Salvador, diferente de farrapos, cabanagem e balaiada, que envolveram toda a província. Os Sabinos, nome em homenagem a um médico, doutor Sabino, líder do movimento, os Sabinos estiveram no poder, ocuparam o poder da Prefeitura de Salvador, da Câmara dos Vereadores de Salvador, ocuparam o poder em Salvador de 1837 a 1838.
E nesse movimento rebelde, eles mobilizaram setores médios, militares de média patente, cabos, sargentos, que eram convocados para ir para a guerra dos farrapos, mas não aceitavam. Diziam o seguinte: eu estou de acordo com o que acontece lá no Rio Grande do Sul. Eu não vou pegar em armas para apoiar o exército brasileiro contra os gaúchos, porque eu apoio a guerra aos farrapos. Inclusive, Bento Gonçalves, que foi preso, líder da guerra aos farrapos, e trazido aqui para o Forte São Marcelo, preso no Forte São Marcelo, foi libertado por sabinos que representavam os setores médios da Bahia. Eram profissionais liberais, o médico, doutor Sabino, intelectuais, militares de base, que proclamaram a República Baiense e conseguiram, por 2 anos, ser bem-sucedidos. Tiveram, inclusive, o apoio da maçonaria, o apoio de negros livres e negros escravos. E esse apoio fez com que os sabinos se comprometessem a acabar com a escravidão dos nascidos no Brasil, dos filhos de escravos nascidos no Brasil, que eram chamados de crioulos. Crioulos eram os escravizados já nascidos no Brasil. Eles seriam libertados. Porém, pessoal, o que acontece é o seguinte: o exército brasileiro, liderado por Duque de Caxias, vai reprimir violentamente a Sabinada, promovendo a morte de cerca de 2.000 baianos. A repressão não chegou ao alcance da cabanagem, da balaiada, porque era um movimento muito de classe média e circunscrito a Salvador, mas foi reprimido com extrema violência. Daí começa a nascer o mito de Duque de Caxias como o pacificador. Porque o pacificador? Porque ele pacificou, ele reprimiu os movimentos rebeldes e separatistas. Essa revolta dos malês, nós chamamos, né, geralmente, os livros, as provas, etc., de revolta dos malês. Tá? Agora, o nome mais trabalhado desse movimento é esse: a rebelião escrava no Brasil. A história do Levante dos malês é um estudo profundo, longo, importantíssimo desse grande historiador baiano, desse mestre, desse doutor, João Reis. Olha que não é uma editora qualquer, é uma das mais importantes editoras brasileiras, tá? Que é a Companhia das Letras. A Revolta dos Malês foi a maior revolta de escravos urbanos da história do Brasil. Uma das maiores revoltas de escravos urbanos da América. Só não dá para comparar com o que aconteceu no Haiti, que foi uma revolta no meio rural, no meio urbano e tudo mais. Mas, se eu pensar o Brasil, foi a maior revolta de escravizados urbanos da história do Brasil. E ela não foi uma revolta qualquer, ela foi uma revolta feita por um segmento muito específico de escravizados e de libertos também. Foram escravizados e libertos que lutavam contra a escravidão. Tá? Esse movimento ele foi feito, liderado por negros alçás e nagôs. Os negros alçás e nagôs eram negros, pessoal, que vinham de uma região da África que tinha sido islamizada. Então, eles eram negros muçulmanos que lutavam contra a escravidão e, ao mesmo tempo, contra a imposição do catolicismo, pela liberdade religiosa. Eles não excluíam os não muçulmanos. A revolta foi idealizada, pensada, articulada por alçás e nagôs muçulmanos, que trocavam informações entre si em árabes. A religião muçulmana ela tem uma coisa muito especial. Todo muçulmano é obrigado a ler o Alcorão. E como todo muçulmano é obrigado a ler o Alcorão, consequentemente, todo muçulmano tem que ser alfabetizado. Agora, alfabetizado na sua língua original, o árabe.
o Alcorão escrito em árabe, eles eram todos alfabetizados em árabe. Resultado, ninguém conhecia o árabe aqui, então eles trocavam informações entre si com bilhetes em árabes. Olha, a elite ou pessoas ligadas à repressão que pegavam aquilo não entendiam nada. Eles puderam ir articulando um movimento que foi se ampliando, incluindo diversos segmentos de negros que não eram muçulmanos, que eram livres ou escravizados, e o movimento tem todo um projeto, já está com tudo pronto para ser deflagrado. Ele iria ser deflagrado no mês de janeiro, era a data de festa de Nossa Senhora aqui na Bahia, e para eles, para os muçulmanos, era o início do mês do Ramadã. Ramadã é o mês sagrado dos muçulmanos, que é um mês no calendário lunar. Como ele é um mês baseado no calendário lunar, consequentemente, esse mês do Ramadã, ele muda segundo o nosso calendário solar, cada ano é um mês diferente. Naquele ano, o mês de 1835, o mês de Ramadã coincidia com o mês de janeiro, e o levante dos malês aconteceu. Assim como a Inconfidência Mineira, assim como a Conjuração Baiana, o movimento foi delatado. E todo movimento delatado, ele perde o seu efeito surpresa, primeiro, e segundo, ele cria uma desconfiança entre os membros. Quem delatou? Isso tira muito da força do movimento. Como o movimento foi delatado, a repressão saiu às ruas antes do movimento ser deflagrado. E quando veio a repressão, os rebeldes tiveram que ir às ruas e enfrentar as tropas baianas, as tropas do governo da Bahia. Foram até o forte que ficava no Terreiro de Jesus, fizeram combates de longa duração ali, mas o movimento não durou em si mais de um dia. Houve combates no centro de Salvador, houve combate na região da periferia, em Água de Meninos, etc. Mas o movimento não durou mais do que um dia. O movimento foi muito facilmente reprimido e violentamente reprimido. Ele foi facilmente reprimido porque tinha sido delatado. Eles perderam o efeito surpresa. E aí o movimento é derrotado. Aqui acima à esquerda, os textos que foram guardados, fazendo uma referência à revolta dos malês, textos em árabes, que ninguém dominava aqui, a não ser os próprios alçás e nagôs. Abaixo a imagem, um desenho, uma imagem criada, evidentemente, né? Não é uma imagem real, autêntica, porque não se conhece a imagem real de Luísa Marim, mas ela é uma das líderes do movimento. O mais importante líder era Licutã, e, ao mesmo tempo, está aí Luísa Marim. Voltando a esse quadro anterior. O levante era liderado por negros alçás contra brancos portugueses ou luso-descendentes. Esse é o enfrentamento no campo étnico. Mas, além do enfrentamento étnico, o enfrentamento era um enfrentamento social, eram escravizados contra donos de escravos, contra os grandes senhores de escravos. Além de ser uma disputa étnica e social, era uma disputa religiosa de muçulmanos contra católicos. E no terreno político, era uma luta entre os muçulmanos contra o governo da Bahia. Eles não estão voltados contra o governo do Sudeste, o governo regencial. Eles querem derrotar o governo da Bahia, assumir o poder na Bahia. E por que tem uma interrogação aí? Porque o próprio João Reis diz que há documentos em que eles sinalizam que, derrotando os brancos, derrotando o governo da Bahia, eles acabariam com a escravidão e criariam um califado. O governante seria um califa. Porém, há documentos em que eles apontam para a criação de uma república islâmica, ao invés de um califado, que é uma monarquia, uma república, onde o governo seria eleito temporariamente. Daí a interrogação. Tá? Se o movimento fosse vitorioso, poderia ser um califado muçulmano ou uma república islâmica na Bahia. Mas, embora tenha sido derrotado e violentamente derrotado, é importante a gente chamar a atenção de um detalhe aqui.
A revolta dos malês, ela estimulou movimentos de negros escravizados em várias províncias do Brasil. Tá? A revolta das Carrancas, a revolta de Manuel Congo, são outras revoltas que vão acontecendo e muitas que a história nem sequer registrou. Enfim, agora a gente pode concluir dizendo, de fato, as revoltas do período regencial ameaçaram a unidade territorial brasileira, ameaçaram a ordem social escravista e, para acabar com isso, foi feito o golpe da maioridade, dando início ao Segundo Reinado.